Olá, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer ao Dr. Guedes, a toda a comissão organizadora do primeiro Congresso Paraibano de Prática Laboratorial. Para mim é um prazer e uma honra hoje poder estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar, então, sobre leucemia mieloide aguda. Quem não me conhece, meu nome é Guilherme Dinstemann, eu sou biomédico do Laboratório Municipal aqui em Joinville, Santa Catarina. Eu também sou assessor científico da Controlab, sou professor do curso de biomedicina numa universidade aqui da região, Unisociesc. Também atuo como pesquisador do Hospital Maternidade Darcy Vargas, que é uma maternidade referência aqui da região. Também sou delegado regional da comarca de biomedicina aqui em Joinville, representando o CRBM 5, ou seja, tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, especificamente aqui na delegacia de Joinville. Eu também possuo o título de especialista em patologia clínica, análises clínicas pela Associação Brasileira de Biomedicina. Sou especialista em hematologia e banco de sangue pela Universidade Positivo, no Paraná. Tenho mestrado e estou finalizando meu doutorado em saúde e meio ambiente, onde eu trabalho especificamente com gestantes obesas, o que as caracteriza como gestação de alto risco. Deixo aqui também meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês precisem de algum auxílio durante a rotina de vocês, com algum caso, tanto de hematologia quanto em bioquímica. E deixo também minha rede social aqui, @guilherme.hemogran. Sigam, e a gente posta bastante caso, bastante conteúdo bem interessante lá. Assim como a gente tem o grupo do Telegram, que leva o nome de Hemogram, onde a gente discute semanalmente casos clínicos. E recentemente também eu criei uma página no YouTube que também leva o mesmo nome de Hemogram. Começando a falar então sobre o nosso tema, a leucemia aguda, de uma maneira geral, seja ela mieloide ou linfóide, ela é definida pela quantidade de blastos, ou seja, células imaturas, especificamente nessas neoplasias hematológicas, células imaturas clonais, e a gente vai definir a leucemia aguda através da quantidade dessas células, seja no sangue periférico ou seja na medula óssea. Antigamente, a gente utilizava o critério do grupo franco-americano-britânico, onde ele considerava leucemia aguda o paciente que apresentasse 30% de blastos ou mais, tanto em sangue periférico ou em medula óssea. Entretanto, hoje em dia, nós seguimos os critérios da Organização Mundial da Saúde, onde o ponto de corte é 20% de blasto. Então, a gente já tem aqui uma definição bem específica, onde nós somente iremos considerar nosso paciente e diagnosticá-lo com leucemia aguda quando esse paciente apresentar 20% de blastos ou mais, seja no sangue periférico ou seja na medula óssea. Lembrando que, por uma questão de lógica, o paciente, ele, a princípio, sempre vai apresentar uma quantidade maior de células blásticas na medula óssea do que no sangue periférico. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Em relação à fisiopatologia da leucemia aguda, as leucemias agudas, de uma maneira geral, são um grupo heterogêneo de neoplasias clonais que afetam a produção de células hematopoéticas, ocasionando a insuficiência da medula óssea e, na grande maioria dos casos, um acometimento extramedular, onde a gente vai perceber esse acometimento através dos sintomas clínicos que os nossos pacientes apresentarão. De uma maneira bem simples, né, para a gente entender como que ocorre a fisiopatologia dessa doença, das leucemias agudas, basicamente e primeiramente vai ocorrer uma transformação maligna, então, nas células imaturas. Essa transformação, ela ocorre devido a uma mutação. Vale lembrar que essa mutação é uma mutação adquirida. Isso vai fazer com que as células comecem a se multiplicar de forma descontrolada e acelerada, fazendo com que essa célula agora mutada, ou seja, por isso que nós as consideramos como células clonais,
percam sua capacidade de maturação e diferenciação. E, além disso, também essa célula clonal ela não tem função, ou seja, devido a essa mutação, ela vai perder a sua funcionalidade. Basicamente, como que a gente entende fisiologicamente falando o que acontece com o nosso paciente? Por que o nosso paciente apresenta aqueles sintomas clássicos relacionados à leucemia aguda? Basicamente, o nosso paciente ele vai sofrer uma mutação nas células precursoras hematopoéticas, lembrando uma mutação adquirida. Muita gente pensa que essa mutação é uma mutação herdada, mas na realidade é uma mutação adquirida. E lembrando então que essa célula, após mutada, ela vai se replicar de forma descontrolada e acelerada, gerando células clonais, e que, quando em grande quantidade, vão infiltrar a medula óssea do nosso paciente. E onde, então, teoricamente, era para ter precursores na medula, precursores eritroides, nós temos essas células blásticas. E isso vai fazer com que o nosso paciente comece a apresentar sintomas clínicos inerentes à anemia, como, por exemplo, cansaço, falta de ar, palidez mucocutânea. Tem algo muito interessante da gente ressaltar nessa situação, e, diferentemente também do que muitas pessoas pensam, esse processo de instalação em relação à leucemia aguda, o nosso paciente apresentar uma anemia vai depender do período de senescência eritrocitária, que a gente lembra que ocorre mais ou menos em torno de 90 a 120 dias. O que isso significa? Em outras palavras, nós somente iremos perceber lá no hemograma uma anemia, ou seja, uma diminuição da concentração de hemoglobina, somente após aproximadamente em torno de 90 a 120 dias de instalação lá desse processo de infiltração medular por células blásticas clonais. Algo que poucas pessoas acabam pensando em relação, mas é algo muito interessante. Além disso, outros sintomas clínicos que o nosso paciente apresenta são as infecções de repetição. E por que isso ocorre? Porque, assim como o nosso paciente vai apresentar os sintomas inerentes à anemia, o nosso paciente também, devido à infiltração medular, onde nós teoricamente esperávamos ter precursores granulocíticos e também monocíticos, agora está infiltrado lá na medula por células blásticas clonais. Então, teoricamente, a síntese, a granulopoiese, né, a síntese de granulócitos também se encontra comprometida. Isso vai fazer com que o nosso paciente apresente no hemograma uma neutropenia, sendo essa uma das primeiras repercussões que vai ocorrer no hemograma, pensando em comparação, por exemplo, em relação à anemia. É muito interessante e vale ressaltar que muita gente fala a tríade leucêmica, né? A tríade leucêmica, praticamente, seria um aumento dos leucócitos, uma diminuição da série vermelha, né? Pensando em anemia, uma diminuição da série plaquetária. Mas, na minha opinião, a tríade leucêmica ela está muito mais relacionada, sim, a uma anemia associada a uma plaquetopenia, mas também associada a uma neutropenia. Isso é algo muito, muito interessante de se pensar, levar em consideração para uma possível hipótese diagnóstica de leucemia aguda, seja ela mieloide ou linfóide. Então, na minha opinião, a diminuição dos neutrófilos é algo muito mais importante, muito mais comum, digamos assim, de ocorrer, que propriamente esse aumento de leucócitos. E se dá, na realidade, devido ao aumento dessas células blásticas, então, circulantes. Né? Além disso, pessoal, devido a essa diminuição da granulopese, devido à infiltração por células blásticas,
o paciente, então, ele vai estar suscetível a infecções e, por isso, né, muitas vezes o paciente vai apresentar, por exemplo, febre, né, que seria um outro sintoma também característico aí do processo leucêmico, principalmente nesses casos de leucemia aguda. Por último, e não menos importante, nós vamos evidenciar também no paciente com leucemia aguda, lá no hemograma, uma diminuição da contagem plaquetária, uma trombocitopenia. E isso também ocorre na mesma relação que ocorre a diminuição da granulopoese e da eritropoese, onde nós esperávamos, teoricamente, que lá na medula óssea tivesse precursores megacariocíticos, a medula se encontra infiltrada por células blásticas clonais. E isso vai, então, diminuir a trombopoiese, a trombocitopoiese, levando o paciente a apresentar no hemograma uma diminuição da contagem plaquetária. Consequentemente, esse paciente, então, ele vai apresentar sangramentos espontâneos, e um dos principais sangramentos que a gente observa nos nossos pacientes, pensando em sangramentos espontâneos, é a epistaxe, né? Aquele sangramento nasal. E isso tudo, pessoal, ocorre devido a esse processo de infiltração por células blásticas clonais lá na medula óssea do nosso paciente. Algo muito interessante de ressaltar aqui também, né, fazendo um parênteses na explicação, para trazer uma realidade clínica e prática, imaginem dois pacientes, ok? Dois pacientes que têm, vamos supor, os dois têm 5 anos de idade e apresentam 50 mil leucócitos, 80% são blastos. O paciente A apresenta 50 mil plaquetas e o paciente B apresenta 200 mil plaquetas. E a pergunta que eu faço para vocês: qual das duas leucemias, em qual paciente, ou melhor, qual paciente apresenta uma leucemia mais agressiva? A primeira questão que nós sabemos tratar-se de, em ambos os casos, uma leucemia aguda, tendo em vista que ambos os pacientes apresentam mais de 20% de células plásticas circulantes. Né? Nesse caso, ambos apresentam 50%, acho que eu citei 80%, enfim, ambos apresentam a mesma quantidade de células plásticas. Porém, a principal diferença aqui, pessoal, é que o paciente A apresenta 50 mil plaquetas e o paciente B apresenta 200 mil plaquetas. E a pergunta, repito novamente, qual paciente apresenta leucemia aguda mais agressiva? A grande maioria das pessoas iria pensar que é o paciente A, tendo em vista que apresenta uma contagem plaquetária diminuída em relação ao paciente B. Entretanto, pessoal, vale lembrar da cinética plaquetária. As plaquetas possuem aproximadamente aí um tempo de meia-vida de aproximadamente em torno de 3 a 7 dias. Pensem comigo, se o paciente ele apresenta 80% de células blásticas, assim como o paciente A, o paciente B também apresenta 80% de células blásticas, porém a contagem plaquetária desse paciente ainda se encontra dentro do valor de referência, pensando aí no valor de referência de 150 mil, 140 mil a 450 mil, 400 mil, 200 mil ainda é dentro do valor de referência. O que significa isso na prática? Que essas células blásticas, pessoal, elas estão se replicando de uma forma tão acelerada, está ocorrendo essa replicação em menos, praticamente, do que em 3 dias. E isso caracteriza uma leucemia muito mais agressiva do que naquele paciente que apresenta apenas 50 mil plaquetas. Vejam como a contextualização, né, e o entendimento da fisiopatologia relacionada à questão da leucemia aguda se faz fundamental nessas horas. Com certeza, ambos os casos são graves, porém, o paciente B, com certeza, pessoal, apresenta uma leucemia mais agressiva. Por fim, a questão que após ocorrer a infiltração da medula por essas células blásticas, vai chegar um momento que não tem mais para onde não tem mais lugar, digamos assim, lá na medula para essas células blásticas ficarem. É a partir desse momento que começam a ser lançadas no sangue periférico
os blastos. E aí, pessoal, dependendo da situação, dependendo da leucemia, nós vamos falar caso a caso, pode sim, né, nesse momento, ocorrer um aumento, né, da contagem leucocitária à custa de blastos. E em casos de hiperleucocitose, pensando conceitualmente que a hiperleucocitose é representada por mais de 100 mil leucócitos, nesses casos pode ocorrer uma diminuição do fluxo sanguíneo devido a uma estase leucocitária, fazendo com que ocorra uma hipoperfusão tecidual e um envolvimento orgânico, fazendo com que possa até mesmo levar a uma falência orgânica, em alguns casos uma falência múltipla orgânica e, consequentemente, levando o paciente ao óbito. Mas, ressalto, pessoal, a questão da tríade leucêmica não necessariamente vai se fazer presente em casos de leucemia aguda, ok? É algo tão importante quanto que não é porque o paciente apresenta uma leucocitose associada a uma anemia e uma trombocitopenia que esse paciente tem uma leucemia aguda. Então, cuidado, pessoal. É muito tem que chamar muito mais a nossa atenção uma anemia associada a uma plaquetopenia, né, uma trombocitopenia, juntamente com uma neutropenia. A neutropenia, pessoal, essa sim tem que ser levada em consideração, ok? Em relação ao diagnóstico, antigamente, pessoal, a gente ainda utilizava os exames citoquímicos, né? Atualmente, são poucos os locais ainda que fazem o uso de citoquímica para diagnóstico de leucemia aguda, porém, vale lembrar que as esterases inespecíficas são muito interessantes para a coloração de células de linhagem monocitoides, ok, pessoal? Então, em alguns casos, como por exemplo a M4, a M5, que a gente vai falar mais à frente, o uso, por exemplo, de alfa-naftil-acetato esterase ainda, na minha opinião, se faz relevante, ok? É o que eu principalmente destacaria em relação à questão da citoquímica. Além disso, né, atualmente a gente utiliza, de fato, para diagnóstico de leucemia aguda, a imunofenotipagem. Eu trouxe para vocês aqui, né, os principais marcadores associados a painéis de anticorpos monoclonais, onde nós temos como o marcador panleucocitário CD45, os marcadores de precursores hematopoéticos, os três principais, CD34, HLDR, o TDT, marcadores de linhagem linfóide B, CD19, CD20, CD22, CD79A, linhagem linfóide T, CD2, CD3, CD5, CD7. Já fica a dica aqui também, pessoal, é que os marcadores para vocês gravarem, né? Uma dica bem bacana. Os marcadores de linfócitos B são aqueles que possuem um número mais alto, e os marcadores de linfócitos T são aqueles que possuem um número menorzinho. E ainda do nosso interesse para o nosso assunto de hoje, marcadores de linhagem mieloide, como o CD13, CD33, o CD15, a mieloperoxidase e o CD117. Então, gravem esses marcadores que eles vão ser bastante falados hoje à noite. Assim como a linhagem monocítica, CD14, CD11C, CD64, linhagem eritroide, CD71 e glicoforina A, destaco aí ambos, mas principalmente glicoforina A, megacariocítica, CD41, né, relacionados àqueles complexos GP, 2B, 3A, e o CD61, também relacionado a algumas glicoproteínas plaquetárias. Ok, pessoal? Algo muito interessante de se falar quando a gente pensa em citogenética, pessoal. O principal uso da citogenética atualmente não é de fato diagnóstico, mas sim o prognóstico. Claro que quando a gente for pensar, por exemplo, né, em leucemia mieloide crônica, translocação do cromossomo 9 com o 22 para formar o cromossomo Filadélfia,
a gente utiliza, assim, a citogenética como diagnóstico, mas de uma maneira generalizada, pessoal, principalmente a utilização da citogenética, ela se faz mais útil em relação ao prognóstico. Algo interessante que a gente percebe, principalmente na clínica, principalmente relacionado à resposta terapêutica, se dá em relação ao ganho do número de cromossomos nessas células mutadas, né? Ganho de cromossomos em células blásticas. Esse ganho de cromossomos, na grande maioria dos casos, representa uma melhor resposta terapêutica, então, consequentemente, fazendo com que o paciente apresente um melhor prognóstico do que, por exemplo, quando numa perda, por exemplo, vamos supor uma deleção, ok? A gente sabe que algumas leucemias têm, sim, suas anormalidades típicas. Entretanto, né, como eu falei, a utilização da citogenética, ela se faz muito mais útil em relação ao prognóstico, não ao diagnóstico, mas sim como uma ferramenta de auxílio ao diagnóstico, mas principalmente em relação à sua efetividade relacionada ao prognóstico. Então, pessoal, agora sim, de fato, para começar o nosso assunto, é a leucemia mieloide aguda, então, conhecida como LMA. A leucemia mieloide aguda, ela é, de fato, uma doença maligna, heterogênea, assim como as leucemias agudas de uma maneira geral. Nesse caso, uma doença que provém do resultado de alteração genética adquirida. Lembram lá no início que eu falei que é uma mutação adquirida e não uma mutação herdada, ocorre no DNA de células precursoras da linhagem mieloide, caracterizada então por uma proliferação clonal e uma maturação anormal. Em alguns casos essa maturação ela não vai nem ocorrer, como nós veremos em seguida, de um dos precursores hematopoéticos da linhagem mieloide da medula óssea. A LMA, pessoal, pensando de uma forma epidemiologicamente falando, digamos assim, a LMA representa de 15 a 20% das leucemias agudas na infância e representa a grande maioria dos casos de leucemias agudas em adultos, aproximadamente em torno de 80%. E vejam como se faz importante um simples dado que nós conseguimos obter lá na fase pré-analítica, que é a idade do paciente. Né? Se faz fundamental quando, por exemplo, nós nos deparamos com uma lâmina onde nós evidenciamos a presença de blastos, mas eu saber que é uma criança ou eu saber que é um adulto, com certeza vai nos auxiliar na nossa hipótese diagnóstica, tendo em vista conhecimento da epidemiologia relacionada à patologia. E esse, pessoal, é um conhecimento fundamental. Não menosprezem dados epidemiológicos, porque sim, eles nos auxiliam a um direcionamento de hipótese diagnóstica. Em relação à incidência, ou seja, novos casos por ano, ocorrem 3 novos casos por ano a cada 100 mil habitantes, ok? E é considerado, de fato, né, ocorre um aumento da probabilidade do paciente vir a desenvolver de forma proporcional com o aumento da idade. E isso é uma das principais explicações do porquê representa aí aproximadamente em torno de 80% das leucemias nos adultos, né? Leucemias agudas nos adultos, ok? Começando então, pessoal, com a leucemia mieloide aguda subtipo M0, e apesar de eu ter falado no início que nós não utilizamos mais os critérios de classificação do grupo franco-americano britânico, né, fazendo um parênteses, por que nós não utilizamos mais? Porque os critérios da FAB, né, do grupo franco-americano britânico, se baseiam simplesmente em características morfológicas e citoquímicas, o que atualmente a gente poderia dizer que é algo um tanto quanto obsoleto, tendo em vista que hoje nós temos tanto
a imunofenotipagem quanto a citogenética. Então, pessoal, qual que é a ideia da nossa aula de hoje? O que eu fiz, né? Apesar de nós não utilizarmos mais os critérios do grupo franco-americano-britânico, eu gosto muito de ensinar através da classificação que eles utilizam para os subtipos de leucemias mieloides agudas, que eu acredito ser a maneira mais didática possível para a gente aprender, até mesmo auxiliar em como nós devemos fazer a liberação desses subtipos. E associado a isso, pessoal, eu trouxe dados da Organização Mundial da Saúde. Basicamente, o que eu fiz? Eu peguei critérios do grupo FAB e associei aos critérios da Organização Mundial da Saúde. É nisso que nossa aula vai se basear hoje, ok? Então, segundo os antigos critérios de classificação do grupo franco-americano britânico, nós temos 7 subtipos de leucemias mieloides agudas, tá, pessoal? A gente poderia pensar em 8, né, pensando que começa na M0. Então, a M0, pessoal, atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é classificada como uma leucemia mieloide aguda com mínima diferenciação, tá? Muitas pessoas, e talvez vocês já tenham lido em alguma literatura, citarem que é uma leucemia mieloide aguda indiferenciada. Não, esse não é o termo correto, tá, pessoal? O termo correto é com mínima diferenciação, ok? Nesse caso, pessoal, o paciente então vai apresentar um predomínio de blastos do tipo 1, e esses blastos têm como característica morfológica não apresentarem grânulos visíveis, grânulos citoplasmáticos visíveis. Essa é uma questão muito interessante, é justamente por essa, principalmente por essa questão que ocorre a mínima diferenciação. Uma análise visual microscópica, pessoal, nós não conseguimos diferenciar entre um mieloblasto e um linfoblasto. Por isso o nome, né, LMA com mínima diferenciação. Não consigo diferenciar a linhagem da célula blástica. Por quê? Porque microscopicamente, e pensando eu não consigo fazer essa diferenciação microscopicamente falando, que esses grânulos não se fazem visíveis, né, na microscopia. Além disso, esses blastos eles vão apresentar uma relação núcleo-citoplasma aumentada, cromatina frouxa e núcleos pouco visíveis. Na maioria das vezes, a gente nem consegue ver esses núcleos. E aqui, pessoal, já destaco uma questão muito importante que eu vou falar em seguida também em relação à questão de liberação, e é algo que eu acho fundamental, que acho é muito importante a gente padronizar de uma maneira geral como fazer uma liberação. Eu costumo sempre falar, né, uma liberação, uma descrição dessas células de uma maneira simples, porém assertiva. Uma descrição que vai fazer com que o médico entenda o que eu quero dizer e ajude ele a pensar numa hipótese diagnóstica da maneira mais assertiva possível, otimizando tanto o diagnóstico quanto o tratamento, né, e consequentemente auxiliando aí o nosso paciente, que é o nosso foco. Ok, pessoal? E o que eu quero dizer com isso? Características inerentes às células blásticas, na minha opinião, não precisam ser citadas em laudo. Quais são essas características? Cromatina frouxa, presença de nucleolo, relação núcleo-citoplasma aumentada. São características, pessoal, que a grande maioria dos blastos apresenta. Então, na minha opinião, essas características não precisam ser descritas na observação, mas a gente vai falar mais à frente e eu vou orientá-los da melhor maneira possível, ok? Tendo em vista que é uma leucemia mieloide aguda com mínima diferenciação, e isso ocorre devido a nós não conseguirmos evidenciar a presença de grânulos citoplasmáticos através da microscopia óptica, somente através de critérios imunofenotípicos que nós vamos conseguir fazer essa diferenciação entre células
mieloides e células linfóides, ok? E esse sentido, microscopicamente, é muito interessante e vale lembrar que essa morfologia desses mieloblastos, a morfologia desses mieloblastos se assemelha muito, também utilizando a antiga classificação do grupo franco-americano, aos linfoblastos da LLA subtipo L1, ok? Associando, então, ainda alguns critérios da FAB, pessoal, a citoquímica dessas células, menos de 3% dos blastos são Sudan-Black peroxidases positivos, e são negativos para alfa-naftiloacetatesterase e ácido periódico de Schiff. O que é interessante aqui? A partir do momento que eu sei que é alfa-naftiloacetatesterase negativo, eu sei que não tem um componente monocítico. E o ácido periódico de Schiff negativo, teoricamente, não seriam blastos de origem linfóide. Porém, menos de 3% são Sudan-Black peroxidases positivos, o que falaria a favor de linhagem mieloide. O que nos auxilia no diagnóstico, mas é um exame, né, a citoquímica, que deixa a desejar, sendo fundamental nós lançarmos mão da imunofenotipagem, onde essas células vão apresentar marcadores de superfície CD13, 33, 34, 117, HLA-DR positivo. Em relação à citogenética, pessoal, esses pacientes, eles normalmente apresentam uma deleção do braço longo do cromossomo 5, do cromossomo 7 e do cromossomo 8, do 11, e também apresentam uma trissomia do cromossomo 8. E aqui é interessante lembrar que pacientes com uma leucemia mieloide aguda, com mínima diferenciação, apresentando uma citogenética com uma trissomia do cromossomo 8, apresentam um prognóstico favorável, diferentemente daqueles que apresentam deleção do cromossomo 5, 7 ou 11. Lembrando aquela questão da resposta terapêutica que eu comentei anteriormente. Essa, então, é uma imagem, pessoal, né, de mieloblastos presentes na leucemia mieloide aguda, segundo a antiga classificação do grupo franco-americano britânico subtipo M0. E a questão é como descrever essas células, né? Eu acho que aqui é algo que muita gente tem uma certa dificuldade, que entendam que quando a gente descreve uma célula, basicamente, pessoal, quem for ler a nossa descrição através de palavras tem que visualizar mentalmente o que nós vimos com os nossos próprios olhos. É algo, com certeza, complexo e difícil, concordam? Então, hoje, eu trago para vocês, como eu disse antes, uma maneira simples e assertiva para nós fazermos essa descrição. Nesse caso aqui, pessoal, como que eu oriento vocês a descreverem essas células blásticas? Presença de X%, né? A gente vai contar quantos blastos tem. Então, presença de X% de blastos sem nucleolo e grânulos citoplasmáticos visíveis. Ok, pessoal? Essa é uma questão muito importante. Quando a gente colocar que não tem grânulos citoplasmáticos visíveis, não significa que eu estou descartando a possibilidade de ser de origem mieloide. Eu só estou dizendo que eu não visualizei, através da microscopia óptica, a presença de grânulos no citoplasma dessas células blásticas. Então, isso nos dá um certo respaldo em relação a uma imunofenotipagem compatível com leucemia de origem mieloide. Concordam? Uma dica que eu dou, pessoal, pensando em morfologia propriamente dita, na grande maioria das vezes, os mieloblastos, ou seja, os blastos de origem mieloide, eles vão apresentar um citoplasma mais visível, ok? Diferentemente de células de origem linfóide, por exemplo, linfoblastos. O núcleo dos linfoblastos ocupa
normalmente, na maioria dos casos, uma maior região do citoplasma, deixando pouco visível o citoplasma, diferentemente dos blastos mieloides, tá, pessoal? Nós temos, na grande maioria dos casos, apesar de nós não visualizarmos a presença de grânulos citoplasmáticos, nós conseguimos evidenciar, sim, uma certa quantidade de citoplasma, concordam? Então, essa é uma dica que eu dou, mas de qualquer maneira, né, a orientação que eu passo para vocês para descreverem essas células é conforme está descrito aqui, presença de blastos sem nucleolo, grânulos citoplasmáticos visíveis. Ou seja, eu não estou vendo, né, eu não vi nucleolo e eu também não vi grânulos citoplasmáticos. Mas isso não impede de ter, por exemplo, esses grânulos no citoplasma. Porque nesse caso, pessoal, vai fazer imunofenotipagem e vai dar, sim, leucemia mieloide aguda, ok? Em relação à leucemia mieloide aguda subtipo M1, né? Seguindo ainda, então, lembrando os critérios de definição e classificação do grupo franco-americano britânico. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, essa é uma leucemia mieloide aguda sem maturação, ok? Então, a antiga M1, a Organização Mundial da Saúde, agora define como uma leucemia mieloide aguda sem maturação. O que que isso quer dizer? Nessa leucemia aqui, pessoal, assim como na anterior, mas principalmente nessa, tendo em vista que não tem maturação, é que nós teremos o que nós chamamos de ato leucêmico. Lembram desse termo? É quando nós temos células blásticas e a célula blástica pula lá para mais madura, por exemplo, o neutrófilo segmentado. Nesse caso aqui, pessoal, né, pode chegar em até aproximadamente em torno de 90% de células blásticas de origem mieloide. E o restante podendo ser, vamos supor, um pouco de neutrófilo, um pouquinho de linfócito, mas fica evidente essa questão do hiato leucêmico. Nesse caso aqui, pessoal, além do tipo 1 dos blastos, nós teremos o tipo 2. E é o blasto tipo 2 que apresenta grânulo citoplasmático, ok? A partir dessa leucemia LMA-M1 ou LMA sem maturação, é que nós vamos começar a ver a presença dos bastonetes de Auer, ok? Nada mais são do que os grânulos unidos formando os bastonetes de Auer, beleza? Em relação à citoquímica, diferentemente da M0, agora mais de 3% dos blastos são Sudan Black peroxidases positivos. Em relação à imunofenotipagem, CD34, mieloperoxidase, CD13, CD33, CD117 positivos. Em relação à citogenética, segundo a Organização Mundial da Saúde, não há associação demonstrada entre leucemia mieloide aguda sem maturação e anormalidades cromossômicas recorrentes específicas. O que isso significa? Pode sim o paciente apresentar alguma alteração citogenética, né? A gente sabe que ele vai apresentar uma mutação, pensando na fisiopatologia, mas não são mutações recorrentes, se fazem presentes na grande maioria dos casos. Não tem uma associação direta, ok? E aí, pessoal, como que a gente vai descrever? À esquerda, então, ambas imagens são de medula óssea, e à direita nós temos aqui, né, a mieloperoxidase positiva. Como descrever, então, essas células, né? Principalmente pensando aí na imagem da esquerda. É uma imagem mais nítida, né? A imagem da direita é simplesmente para mostrar que existe, sim, a presença de grânulos citoplasmáticos. Como que nós vamos descrever, pessoal? Presença de X% de blastos, porque nós vamos contar quantos blastos tem, lembrando que nesses casos pode chegar até 90%. Ok? Lembrando também da questão do hiato leucêmico.
e presença, então, de X% de blastos com nucleolo e grânulos citoplasmáticos visíveis. E aqui, pessoal, eu faço um parênteses muito importante, que na grande maioria dos casos, quando nós colocarmos em laudo presença de grânulos citoplasmáticos visíveis em blastos, nós estamos dizendo para o médico que muito provavelmente esses blastos são de origem mieloide, ok? Existem raríssimos casos, eu particularmente nunca peguei, mas a literatura traz, de linfoblastos apresentando grânulos. Mas 99% dos blastos, né, 99% dos casos que apresentarem blastos com grânulos citoplasmáticos visíveis são de origem mieloide, ok? Porém, quem vai nos afirmar isso vai ser a imunofenotipagem, não tenham dúvida. Lembrando que o diagnóstico, nessas situações, quem nos dá é a imunofenotipagem. Ok, pessoal? A nossa função é direcionar o médico a um diagnóstico mais assertivo e até mesmo auxiliar ele na solicitação da imunofenotipagem. Ele já pode colocar na solicitação da imunofenotipagem a hipótese diagnóstica dele. E a partir dessa descrição, a hipótese diagnóstica dele, assim como a nossa, obviamente, é de uma leucemia de origem mieloide. Por quê? Porque são blastos que apresentam grânulos citoplasmáticos visíveis. E, obviamente, né, levando em consideração todo um contexto, a clínica do paciente, a idade do paciente. Ok, pessoal? Leucemia mieloide M2, segundo a Organização Mundial da Saúde, essa leucemia ela é uma leucemia mieloide aguda com maturação, o que é muito interessante. Nessa leucemia que nós teremos blastos, mas nós também iremos visualizar promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonetes e neutrófilos segmentados. Ok, pessoal? Interessante lembrar que o componente granulocítico é superior a 10% do total de células nucleadas não eritroides contadas. E a citoquímica, mais uma vez, mais de 3% dessas células blásticas são Sudan Black peroxidase positivo. A imunofenotipagem faz de forma semelhante a M1, tendo em vista que hoje em dia, pessoal, o laudo da imunofenotipagem vem, né, leucemia mieloide aguda, não diferencia M0, M1, M2. O que diferencia, e a gente vai ver mais à frente, é se tem, por exemplo, um componente monocítico, um componente eosinofílico, com alterações, né, anormais, e assim por diante, ok? Mais uma vez, de forma semelhante à leucemia mieloide aguda M1, a citogenética NEMIO2 não há associação demonstrada entre LMA sem maturação, com maturação nesse caso, né, e anormalidades cromossômicas recorrentes específicas, ok? Como descrever essas células, pessoal? De forma semelhante a M1, presença de X% de blasto nucleolo e grânulos citoplasmáticos visíveis. O que vai fazer a gente pensar tratar-se de uma leucemia mieloide aguda com maturação? A presença de estágios maturativos diferentes, como promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonetes e segmentados. E isso, obviamente, assim como os blastos, nós iremos contar e colocar em laudo. Ok, pessoal? Leucemia mieloide aguda M3, né? Essa é uma das leucemias mais importantes, porque de fato representa uma emergência médica, né? Pelo risco eminente de hemorragia associado. É, com certeza, uma das mais faladas, né? Na questão aí de
de casos clínicos e até mesmo na faculdade, em grupos de WhatsApp, a gente acaba falando, né, muito sobre essa leucemia. Entretanto, talvez hoje eu traga algumas novidades para vocês também. A leucemia mieloide aguda MTs, atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, é conhecida como leucemia promielocítica aguda, né? Ela é dividida em leucemia promielocítica clássica, que seria a hipergranular, e a variante hipogranular. Falando primeiramente, então, em relação à hipergranular, pessoal. É caracterizada pela presença predominante de promielócitos hipergranulares, que frequentemente apresentam inúmeros bastonetes biáureos dispostos em feixes. E são essas células, então, que são fagocíticas. Muita gente acaba pensando, né, que fagocíticos são blastos, mas na realidade, fagocíticos são promielócitos. Mas aí entra uma outra questão muito interessante, que é um critério, uma classificação da Organização Mundial da Saúde, e já fica a dica aqui para vocês, pessoal, que na leucemia promielocítica aguda, apesar de nós sabermos que ocorre bloqueio maturativo na fase de promielócito, isso faz com que os promielócitos sejam blastos equivalentes. Para quem nunca tinha ouvido esse termo, então, na leucemia promielocítica aguda, os promielócitos são blastos equivalentes. Por que a Organização Mundial da Saúde considera, nesse caso, os promielócitos blastos equivalentes? Porque ocorre um bloqueio maturativo na fase de promielócito. E esse bloqueio maturativo, pessoal, já adiantando um pouquinho, ele ocorre devido à translocação do cromossomo 15 e 17, que vai acarretar na formação de um gene de difusão, que é o PML rara, presente em 98% dos casos, ok? Qual a relação com a questão da hemorragia? Esses homelócitos, pessoal, eles são hipergranulares. E esses grânulos, eles apresentam, por exemplo, o fator tissular, que vai fazer com que ocorra uma ativação do fator 7, desencadeando a cascata de coagulação consequentemente. Além disso, existem outros fatores que vão, até tem um fator relacionado especificamente também presente nesses grânulos, é o câncer pró-coagulante, é um fator, né, estimulante da coagulação relacionado especificamente nessa situação, nesses grânulos dos promielócitos, que vai ativar, por exemplo, o fator 10. Então, os grânulos, eles têm tanto uma relação com a ativação da cascata de coagulação da via intrínseca quanto da via extrínseca, né? A via intrínseca em relação à ativação do fator 10, a via extrínseca em relação à ativação do fator 7. Além disso, pessoal, isso está diretamente relacionado à ativação da cascata de coagulação, a um aumento da fibrinólise e um aumento da proteólise também. É interessante que nessas situações, né, a concentração de fibrinogênio vai se apresentar diminuída. E isso, associado à questão do aumento da formação de fibrina, e é por isso que tem que ocorrer uma hiperfibrinólise, faz com que muitas pessoas, e até mesmo algumas literaturas, digam que ocorre uma coagulação intravascular disseminada na leucemia promielocítica aguda. O que na realidade ocorre, pessoal, na leucemia promielocítica aguda é algo muito semelhante à síndrome de consumo. Na realidade, a CIVD nada mais é do que uma síndrome de consumo. Entretanto, pessoal, o tempo de meia-vida das plaquetas não diminui e também o tempo de meia-vida da antitrombina e da proteína C também não diminui, diferentemente do que ocorre na coagulação intravascular disseminada.
Então, na realidade, pessoal, e acredito que essa seja uma novidade para vocês, na leucemia promielocítica aguda não ocorre CIVD. Ocorre algo muito semelhante, mas não ocorre CIVD, principalmente porque não ocorre uma diminuição do tempo de meia-vida das plaquetas, não ocorre uma diminuição do tempo de meia-vida da antitrombina, e também não ocorre uma diminuição da meia-vida da proteína C. Ok, pessoal? Talvez algumas pessoas estejam pensando, mas as plaquetas estão diminuídas. Sim, elas vão se apresentarem diminuídas, mas isso ocorre devido ao processo de infiltração por promielócitos anômalos lá na medula óssea. Ok? Lembrando que esses promielócitos anômalos, pessoal, eles, na realidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, devem ser contados como blastos, pois são blastos equivalentes. Outra questão interessante, na leucemia promielocítica aguda, na clássica, que é a hipergranular, na maioria dos casos, os pacientes vão apresentar uma leucopenia. E por que isso ocorre, pessoal? Devido ao excesso justamente desses grânulos. Isso faz com que ocorra um aumento da densidade celular, né, um aumento da densidade desses promielócitos, que é onde de fato ocorre um bloqueio maturativo devido à translocação do cromossomo 15 com o 17, fazendo que esses promielócitos tenham uma dificuldade de sair da medula e chegarem no sangue periférico, acarretando consequentemente numa leucopenia. Então quer dizer que não vai ter aumento de leucócitos na leucemia promielocítica aguda e hipergranular? Em raros casos, sim, mas na grande maioria dos casos, o paciente vai apresentar uma leucopenia. E também tem uma outra questão que depende do momento que tu for analisar o sangue desse paciente. Pode ser uma doença em instalação ou pode ser uma doença já instalada. Isso também nós devemos levar em consideração, porque basicamente a gente tem que compreender, pessoal, e gosto muito de falar que o hemograma, ele na realidade, ele representa uma foto, é como se fosse uma foto do sangue daquele exato momento. Claro que com uma certa expertise, a gente consegue, né, entender o que aconteceu e até mesmo o que vai acontecer. Porém, a gente está avaliando o sangue em determinada situação, em determinado momento específico. Ok, pessoal? A questão é, como descrever essas células? Aqui, então, são fagocélulas. Eu, particularmente, não oriento a utilizar esse termo em laudo, tá, pessoal? Então, como que eu oriento vocês a descreverem? Como a Organização Mundial da Saúde orienta. Lembrando que esses promielócitos são blastos equivalentes. Logo, nós vamos contá-los como blastos. Nesse sentido, presença de X% de blastos com numerosos bastonetes de Auer. Ok, pessoal? E isso, com certeza, vai dar a entender, pelo menos nós esperamos que dê a entender, né, para o médico, a ideia de tratar-se de uma leucemia promielocítica aguda clássica hipergranular, ok? Algo que eu destaco e chamo a atenção de vocês, pessoal, é que a gente sabe, e a gente vai falar mais à frente, que a leucemia promielocítica aguda variante hipogranular cursa com promielócitos que apresentam uma morfologia muito semelhante a essa. Mas isso não é patognomônico de LMA-M3 variante, ou seja, leucemia promielocítica aguda variante hipogranular. Essa célula, pessoal, que se apresenta com essa morfologia, também pode ser vista na LPA clássica hipergranular, ok, pessoal? Como que nós vamos descrever essa célula?
blasto com núcleo bilobulado e granulações citoplasmáticas visíveis, ok? Então, fiquem atentos, pessoal, e não pensem, claro que quando for uma hipergranular, essa morfologia ela pode se fazer presente, porém ela não vai ser soberana, não vai ser ela que vai se destacar, mas ela pode estar presente, ok? Então, chamo atenção para vocês a esse detalhe. Em relação à leucemia mielocítica aguda variante hipogranular, pessoal, ocorre então em cerca de 20% dos casos de LPA serão variantes, ok? Onde os promielócitos vão se apresentar de forma hipogranular. E aqui eu destaco uma questão muito importante. Não é porque esses blastos são hipogranulares, eles não têm grânulos, ok? Não é a ausência de grânulos, ele só tem pouco. O hipo é de diminuído, pouco grânulo. E esses promelócitos, eles vão, então, apresentar um núcleo bi ou até mesmo multilobulados e, por vezes, convolutos, que lembram um núcleo em forma de alter ou asa de borboleta. Essa é uma outra questão interessante, e em alguns serviços utilizam essas nomenclaturas, né, forma de alter ou asa de borboleta. Eu particularmente não recomendo, porém não recrimino também. Eu não acho que está errado, mas isso vai de uma questão de uma conversação entre o laboratório e o corpo clínico. Ok, pessoal? Então, nessas situações, se faz fundamental uma conversa entre o laboratório e o corpo clínico, a saber que quando o laboratório colocar em laudo a presença de blastos apresentando forma de alter, presença de blastos apresentando forma de asa de borboleta, vocês estão querendo dizer que vocês muito provavelmente pensam tratar-se de um caso de uma leucemia pró-mielocítica aguda variante hipogranular, ok? Citoquímica, então, também é Sudan Black peroxidase positiva, e a imunofenotipagem, pessoal, é MPO, CD3, CD33, CD117, CD2 e ou CD9 positivo, e na grande maioria dos casos, CD34 e HLDR são negativos. Por quê? Porque são marcadores de precursores, e essa aqui é uma doença de homeolócito, ok? Mas, em alguns casos, acaba sim se fazendo positivo o CD34, ou até mesmo HLA-DR, mas na grande maioria são negativos. Em relação à presença de marcadores aberrantes, como o CD56, na realidade é um marcador de linfócitos do tipo NK, pessoal, relacionado a uma leucemia promielocítica de mau prognóstico, ok? E é conhecida como leucemia mieloide variante natural killer. E nessa situação, pessoal, quando presente o CD56, nesses casos, normalmente ocorrem em pacientes mais idosos, acima de 50, 60 anos, que não respondem bem ao ácido transretinóico, que é a nossa principal linha terapêutica contra essa doença, ok? Na grande maioria dos casos, os pacientes respondem muito bem ao ATRA, né, que é o ácido transretinóico. Mas quando na presença de CD56, pessoal, que é nesse caso um marcador aberrante, não tem um bom prognóstico na maioria dos casos. Diferentemente da hipergranular, normalmente nesses casos vai ocorrer uma leucocitose, tendo em vista que ocorre uma diminuição, né, são hipogranulares, uma diminuição da quantidade de grânulos, e isso vai fazer com que não ocorra um aumento da densidade, consequentemente, não tenha aquela dificuldade para sair da medula óssea e chegar no sangue periférico, esse promielócito. E aí, pessoal, nessas situações, como, então, né, que eu oriento vocês a descreverem essas células? Eu marquei aqui a A, B e C, justamente para mostrar para vocês que
A célula A é um blasto com núcleo bilobulado, a célula B é um blasto com núcleo trilobulado, a célula C é um blasto com núcleo convoluto. Lembrando de colocar que tem granulações citoplasmáticas visíveis. Algumas pessoas já vieram me perguntar, né, se devem colocar grânulos citoplasmáticos visíveis ou não na variante hipogranular. Com certeza tem que pôr, pessoal, porque, mais uma vez, repetindo, são hipogranulares, não significa ausência de grânulos, apenas uma diminuição, ok? Em relação a LMA M4, né, que é conhecido como mielomonocítica, ela é morfologicamente uma mistura de mieloblasto e monoblasto, tanto no sangue periférico quanto na medula óssea. A citoquímica é mieloperoxidase positiva, esterase cloracetato, esterase não específicas positivas, né? MPO em relação à linhagem mieloide e esterases em relação à linhagem monocítica, né? Monocitoide. São CD13 e 33 também em relação à linhagem mieloide, CD15, CD11 e CD14 em relação à linhagem monocitoide. Em relação à citogenética, normalidades citogenéticas não específicas associadas a mieloides, por exemplo, trissomia do cromossomo 8, estão presentes na maioria dos casos. Então, diferentemente das outras leucemias de origem mieloide, essa tem, né, a relação com mutações no cromossomo 8. Como descrever nesses casos, então, pessoal? Porque tem a presença de mieloblasto e de monoblasto. E, nesse sentido, a gente vai descrever da seguinte maneira: presença de 10% de blastos com granulações citoplasmáticas visíveis, e desses, alguns apresentam basofilia citoplasmática e ausência de grânulos citoplasmáticos visíveis. Ok, pessoal? Tendo em vista que os com grânulos citoplasmáticos visíveis são os mieloblastos, e os que não têm grânulos e, além disso, possuem uma basofilia citoplasmática são os monoblastos, ok? Os com grânulos mieloblastos e os outros os monoblastos. Além disso, ainda existe a leucemia mieloide aguda M4, variante eosinofílica, tá, pessoal? Muito rara, eu particularmente também nunca peguei um caso desse, mas ele, quando a gente pegar, a gente vai saber que é com certeza. Como que vai se apresentar, tá? É uma presença, vai ter uma presença de componente monocítico entre 20 e 80% das células blásticas da medula óssea, podendo apresentar mais de 5.000 monócitos por milímetro cúbico, ou microlitro, é a mesma coisa, no sangue periférico, associado ao aumento do componente eosinofílico anormal. Lembrando que na medula óssea a série neutrofílica ela é escassa. Esses eosinófilos anormais, eles vão se apresentar em diferentes estágios maturativos, ok? Tanto na medula óssea quanto no sangue periférico. E os grânulos desses eosinófilos clonais, pessoal, eles são bem diferentes do que aqueles grânulos dos eosinófilos característicos, tá? Eles são maiores e também possuem uma coloração roxo-violeta. Em algumas células, eles são tão densos que podem fazer com que a gente não consiga evidenciar o núcleo de maneira evidente, ok? Os blastos, então, normalmente são mieloperoxidase positiva, eles podem apresentar bastante de álcool. A reação de cloracetasterase, que normalmente é negativa na série eosinofílica da leucemia mieloide M2 variante, sim, tem uma M2 variante. Nesse caso, é caracteristicamente positiva nos eosinófilos anormais. Ok, pessoal? Imunofenotipagem CD3, CD33, CD14, 15, 11 e CD2 positivo também. Quando CD2 positivo tem uma relação direta com a mutação de inversão do cromossomo 16, que vai formar também o gene de fusão, CBF beta, MYH11. Ok, pessoal?
relação direta com, né, também esse marcador aberrante, o CD2, que é de linfócito T, a gente viu lá no início, né? Uma relação direta com a inversão do cromossomo 16, formando esse gene de fusão, ok? Nem sempre o CD2 é positivo, mas quando positivo, tem essa relação com a mutação genética, ok? Como descrever nesses casos, pessoal? Presença de blastos com nucleolo e granulação citoplasmática visíveis. Desses, alguns apresentam basofilia citoplasmática de grânulos citoplasmáticos visíveis, como descrito na M4 clássica. Entretanto, nessa situação, a gente vai ainda acrescentar mais uma informação. Presença de eosinófilos anormais em diferentes estágios maturativos, apresentando grânulos aumentados e basofílicos. Reparem, né, pessoal, como os grânulos são bem mais evidentes, são bem mais diferentes do que aqueles grânulos que nós estamos acostumados a ver nos eosinófilos. Ok? Leucemia mieloide M5, ela é dividida em M5A e M5B. M5A é a monoblástica, M5B é a monocítica. Representa em torno de 2 a 10% dos casos de leucemia mieloide aguda. E é interessante, pessoal, que as leucemias com componente monocítico, né, na realidade, tanto a M4 quanto a M5, em laudo da imunofenotipagem, vai sair da seguinte maneira. Atualmente, né, leucemia mieloide aguda com componente monocítico. Dessa maneira que sai atualmente, né, não vai sair M4, M5, enfim. Mas, claro que em relação ao percentual das células, a gente vai ter uma ideia. E nesse caso aqui, na M5, ela é exclusivamente, né, ou monoblástica ou monocítica. Interessante que nessas doenças com componentes monocíticos, os monócitos têm uma predileção por tecidos, e a gente poderia citar principalmente, por experiência própria, infiltração gengival, e infiltração de pele também, tá, pessoal? Outra questão interessante que a M5A, ela apresenta em torno aí, pode apresentar até 80% de monoblastos, tanto no sangue periférico quanto na medula óssea. E já a M5B, que é monocítica, ela vai apresentar um predomínio de monócitos no sangue periférico, pode chegar aí até 80 mil monócitos por milímetro cúbico, e diferentemente na medula óssea, ela vai apresentar um predomínio de promonócitos. Outra questão interessante, vale lembrar, pessoal, que segundo a Organização Mundial da Saúde, promonócitos também são monoblastos equivalentes. Ok, pessoal? E, por último, e não menos importante, na medula óssea do paciente com leucemia com componente monocítico, vai ocorrer também a presença de deseritropoese, ou seja, uma eritropoese que não vai ser realizada, né, de maneira efetiva. Basicamente, os precursores eritroides vão apresentar certas displasias, normalmente relacionadas ao tamanho de uma maneira geral, mas principalmente relacionadas ao núcleo, ok? Então, mais de 80% dos blastos são positivos para a alfa-naftil-acetatesterase, de vista que tem um componente monocítico. A imunofenotipagem é CD3, CD15, CD33 e CD64 positivo, ok? A citogenética tem uma relação com a translocação entre o cromossomo 8 e 16. E lembrando essa predileção que os monoblastos têm pela infiltração em pele e gengiva. Muitas vezes, pessoal, quem diagnostica esse paciente é um dentista, né? O paciente chega no dentista dessa maneira, né? E o dentista, né, está tendo uma certa experiência com essa situação
vai solicitar um hemograma ou já vai orientar direto a um hematologista para uma avaliação. Isso aqui, pessoal, é infiltração gengival por monoblastos, ok? Assim como essa pele. Como liberar, pensando principalmente na M5A, né, que o componente monocítico se dá principalmente à custa de monoblastos. Então, como que eu vou descrever? Como que eu oriento vocês a descrever? Presença de X% de blastos com nucleolos visíveis, intensa basofilia citoplasmática e ausência de grânulos citoplasmáticos visíveis. Uma dica que eu dou para vocês, muita gente tem dificuldade em fazer essa diferenciação de mieloblasto e monoblasto, mas monoblasto, uma característica evidente é a basofilia citoplasmática. Quando a gente utiliza uma coloração boa, por exemplo, o McGill Lisa, que na minha opinião é uma das melhores, se não a melhor, a basofilia citoplasmática se torna evidente, tá, pessoal? E na grande maioria das vezes, o núcleo ele é regular no monoblasto, ok? Pode sim ter o nucleolo visível ou não, mas na grande maioria das vezes também se faz evidente. Então, presença de nucleolo, um núcleo regular e a basofilia citoplasmática caracteriza, né, são características morfológicas de monoblasto. Quanto mais basofílico, mais imatura a célula, pensando em origem monocítica, ok? O monoblasto tem aquele citoplasma mais azulado, aí vai diminuindo a intensidade da basofilia, né, para o promonócito, e quando chega lá no monócito já está mais um acinzentado. O monócito ainda é um azul acinzentado, e no monócito é mais para acinzentado do que para o azul. Então, fica aí só mais uma dica para diferenciação. Eu, particularmente, acho muito interessante essa diferenciação, não através do núcleo, como muitas pessoas falam, mas sim através da coloração do citoplasma. Leucemia mieloide aguda M6, pessoal, também dividida em dois subtipos, M6A, que é a eritroleucemia, e M6B, que é a leucemia eritroide pura. A eritroleucemia ela é caracterizada por apresentar mais de 50% de precursores eritroides na medula óssea, em comparação às células nucleadas, e mais de 20% de mieloblastos. A leucemia eritroide pura, ao invés de 50%, é 80% de precursores eritroides em relação às células nucleadas, incluindo blastos eritroides indiferenciados ou pró-eritroblastos. Diferentemente da eritroleucemia, na leucemia eritroide pura, nós temos menos de 20% de mieloblastos. Em torno de 2/3 dos pacientes com M6, pessoal, a gente vai observar a presença de bastonete de aura nos mieloblastos. Imunofenotipagem, como a gente destacou lá no início, por tratar-se de uma leucemia de origem mieloide, vai ter o CD13, 33, MPO, HL, ADR positivos, mas destaco aqui o CD71 e principalmente a glicoforina A. É diagnóstico de eritroleucemia, tá, pessoal? Ou, dependendo da leucemia eritroide pura, M6, ou A ou B. Em CD71, em glicoforina A, principalmente, diagnóstico de componente eritroide. Nesse caso aqui, pessoal, como que a gente vai fazer? Tendo em vista que está diretamente relacionado a uma contagem de precursores eritroides, qual que é a orientação? Contar quantos eritroblastos tem e nessa situação eu oriento vocês a citar os diferentes estágios maturativos dos eritroblastos, né? Se é pró-eritroblasto, quantos pró-eritroblastos, quantos eritroblastos basófilos, policromáticos, ortocromáticos, enfim, nessa situação se faz importante a gente fazer, né, deixar evidente essa proporção, justamente porque auxilia na classificação, ou eritroleucemia ou leucemia eritroide pura. Ok, pessoal? A LMA, desculpa, pessoal, aqui não é M6, tá? Aqui é M7, que é relacionada aos mega
megacariócitos, né? Megacardioblastos ou pró-megacariócitos. Teoricamente e morfologicamente falando, eles são muito difíceis de serem diferenciados morfologicamente falando, tá? Só lembrando, tá, pessoal, que não é M6, peço desculpa, foi uma falha, aqui é M7, ok? Segundo a antiga classificação do Grupo Franco-Americano Britânico, a leucemia relacionada a megacardioblastos é M7, não M6. Risquem aqui, peço desculpa, tá, pessoal? E por que que morfologicamente é muito difícil da gente diferenciar essas células? Porque elas são muito semelhantes aos blastos de origem linfóide. Lembram, pessoal, também, citando a antiga classificação da FAB, a LLA-LTs. Hoje em dia a gente sabe, né, que na realidade a gente tem já como algo bem descrito na literatura e também, segundo a Organização Mundial da Saúde, que LLA, L3 caiu por terra e na realidade é uma variante leucêmica do linfoma de Burkitt. Ok, pessoal? Por que morfologicamente são semelhantes? Porque esses blastos, eles vão apresentar projeções citoplasmáticas, tá? Em alguns casos até mesmo vacúolos. Essas projeções, pessoal, também são conhecidas em algumas literaturas por blebs ou bubbles. Eu particularmente prefiro citar em laudo presença de projeções citoplasmáticas, e é dessa maneira que eu vou orientá-los em seguida. A imunofenotipagem, então, vai ter CD41 positivo, pensando, né, no complexo GP2B3A, né, diretamente relacionado também com aquela questão da pseudotrombocitopenia por indução de anticorpos in vitro sensíveis ao EDTA, CD, né, só fazendo uma correlação, CD42 relacionado ao GP1B, CD61 relacionado à glicoproteína 3A, além de CD13 e CD33, pensando, né, que são blastos de origem mieloide. Em relação à citogenética, as alterações cromossômicas não são específicas e geralmente envolvem o cromossomo 8 e o cromossomo 21. Aqui vale lembrar, pessoal, né, pensando em cromossomo 21, que pacientes com síndrome de Down têm uma maior probabilidade de virem a desenvolver leucemia mieloide aguda até os 3 anos, tá? E tendo em vista essa relação entre M7 e o cromossomo 21, na grande maioria dos casos, essa leucemia mieloide aguda vai ser, né, relacionada a megacardioblastos. Ok, pessoal? A gente já pegou uma vez um caso de um bebê com síndrome de Down de 1 mês. Eu não trouxe hoje por uma questão de tempo, mas um bebezinho de 1 mês com síndrome de Down e apresentou 56 mil leucócitos e 46% de blasto. E aí, pessoal, uma dica interessante que eu dou para vocês, que nessas situações as plaquetas não se encontram diminuídas. Elas, na grande maioria dos casos, vão se encontrar aumentadas, é uma contagem plaquetária aumentada. Nesse caso que eu acabei de citar, o bebê apresentava mais de 500 mil plaquetas. Então, fica uma dica aí. Acima de 3 anos, esses pacientes com síndrome de Down têm uma maior probabilidade de desenvolverem leucemias de origem linfóide. Algo curioso também fica como curiosidade para vocês. Como que a gente vai descrever essas células, pessoal? Presença de blastos com cromatina levemente condensada, nucleolo visível, intensa basofilia citoplasmática e ausência de granulação citoplasmática visível. Lembrem sempre de colocar o termo visível, ok, pessoal? Porque vai nos respaldar caso o laudo saia com blastos de origem mieloide. Desses, alguns apresentam vaporizações e projeções citoplasmáticas. Ok, pessoal? Para a gente finalizar, fica então aqui uma dica, provavelmente vocês todos já ouviram falar nos blastos cup-like, né? Lembram uma xícara, mas como que eu devo descrever de fato isso aqui em laudo, pessoal? Qual que é a minha orientação?
Como vocês devem descrever presença de blastos com invaginação nuclear? Por que oriento vocês a descreverem dessa maneira? Porque a gente sabe que esses blastos do tipo cup-like, que muito vem se falando, em relação com mutação em dois genes, o NP1 e o FLT3. Quando associados ao gene NP1, representam bom prognóstico e ao FLT3 mau prognóstico. Entretanto, pessoal, nós só vamos pensar nessa associação quando nós visualizarmos mais de 10% desses blastos com essas características morfológicas. Então, fica essa dica, tá, pessoal? E é por isso que eu não oriento vocês a utilizarem o termo cup-like in loud, mas sim o termo invaginação nuclear. Morfologicamente, essa é a maneira correta da gente descrever essa alteração morfológica. Ok, pessoal? Por fim, em relação ao tratamento, né, diferentemente da leucemia linfoblástica aguda, não tem a última etapa do tratamento, né, que é a fase de manutenção, ok? Nós temos na LMA a fase de indução, a consolidação, a intensificação da consolidação, e, teoricamente, se fosse uma LLA, ainda teria a fase de manutenção. A única leucemia mieloide aguda que tem a fase de manutenção é a leucemia promielocítica aguda, tá, pessoal? Então, nesse sentido, né, as outras levarão aí em torno de 1 ano o tratamento e a leucemia promielocítica aguda leva, então, aproximadamente em torno de 2 anos, assim como é o caso, mais ou menos, da leucemia linfoblástica aguda. Podendo variar, 2 anos, 2 anos e meio, mas aí num período aproximadamente de 2 anos de tratamento. Ok, pessoal? Mais uma vez, agradeço o convite, agradeço ao Dr. Guedes, a toda a comissão organizadora do primeiro Congresso Paraibano de Prática Laboratorial. Para quem não anotou lá no início, deixo aqui mais uma vez os meus contatos. Para quem não sabe, à esquerda é o meu filho João, ele faz tratamento para leucemia linfoblástica aguda. Ele está bem, graças a Deus, ele já está na fase de manutenção. A gente ainda tem mais em torno aí de uns 5 meses de tratamento, né? Mas seguimos fortes e confiantes que tudo vai dar certo. E à direita é o nosso bebê, o Joaquim. Beleza, pessoal? Agradeço mais uma vez e espero que tenha sido de grande valia para vocês. E qualquer dúvida, pessoal, podem me procurar através dos contatos que eu deixo aqui. Aproveitem, sigam a página @guilherme.hemogran. Lá, como eu disse, né, diariamente posto dicas, orientações, casos clínicos. Com certeza vai ser bem útil para vocês. Ok, pessoal? Até a próxima.